Você já deve ter percebido ao longo dos anos que os militares vêm roubando a cena não só na imprensa, mas também em órgãos e instituições públicas aqui no Brasil. Vira e mexe, nós escutamos dados e reportagens que mostram esse aumento da presença militar no governo, não só na chefia dos ministérios, como por exemplo da Defesa, Ciência e Tecnologia, Saúde e Educação, mas também em outros postos do governo. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, a presença de militares em cargos de confiança cresceu 193% durante o governo Bolsonaro. Esses cargos de confiança, eles não englobam só os ministérios, mas também empresas estatais e agências reguladoras. Mas esse cenário que vemos hoje, ele não surgiu do nada. Muito pelo contrário, ele é um projeto muito bem construído e estruturado ao longo de anos dentro da política brasileira. E é sobre esse processo e as suas implicações que nós vamos falar no vídeo de hoje. Você já ouviu falar sobre a Doutrina de Segurança Nacional? A DSN foi uma doutrina implementada majoritariamente na década de 60 nos países da América Latina, e essa doutrina ela previa uma ampla participação dos militares no cenário político desses países. A década de 60 foi uma década muito importante na história da região latino-americana, porque foi um momento em que diversos países, como a Argentina, o Chile, o Peru e até mesmo o Brasil, estavam passando por regimes militares duríssimos, com muita violência e muita repressão. Esse cenário de violência, de repressão, ele é muito importante para a gente entender o sucesso da implementação da DSN nesses países. Para a gente entender o porquê da doutrina de segurança nacional ser implementada aqui no Brasil, é importante entendermos o que estava acontecendo no mundo naquela época. Então, na década de 60, foi o momento em que o mundo estava assistindo o auge da Guerra Fria, que foi a disputa tanto política quanto ideológica entre os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. Ao assistir o poder que a União Soviética estava conseguindo ter no mundo, né, a sua grande influência, os Estados Unidos começaram a pensar em mecanismos para impedir que essa influência chegasse nos países do continente americano. Pensando nisso, a Escola Nacional Superior de Guerra estadunidense convidou alguns oficiais de países americanos, incluindo brasileiros, e apresentaram a Doutrina de Segurança Nacional, que seria uma forma de governar incluindo as questões internas de um país, ou seja, segurança das ruas, política, economia, saúde, como um problema de segurança nacional. E a partir desse momento, ou seja, a partir do momento que essas questões se tornaram um problema de segurança nacional, elas virariam questões que deveriam ser tratadas por militares. Ou seja, houve uma expansão das funções militares. Essa ideia, ela foi muito bem aceita e implementada, principalmente por países da América do Sul, justamente por aquele contexto que eu expliquei no começo do vídeo, de ser um momento que esses países estavam passando por ditaduras militares. Como uma desculpa para adentrar os assuntos internos do país, os militares utilizaram como pretexto a neutralização da ameaça comunista no país. E tudo isso estava acontecendo em um contexto de forte repressão militar, que, como sabemos, não atingia só comunistas. Deixa eu falar! Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Planalto, eu me sinto honrado de dar o empurrão pro general. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Vai nisso. Com esse discurso, o conceito de segurança nacional começou a se tornar algo muito amplo, que envolvia desde a política externa até o desenvolvimento nacional. Ou seja, o que o Brasil ia produzir, o que ia importar e exportar, quais seriam as prioridades de investimento do governo, se seria saúde, educação, infraestrutura, enfim. Tudo isso se tornou da alçada dos militares e já não se sabia mais o que era assunto interno, o que era assunto externo, o que era da competência dos militares, o que não era. Sendo assim, o que se observa nesse período é um controle militar em todos os âmbitos da sociedade, com o objetivo de se fazer uma uniformização da sociedade, e tudo isso envolto em um discurso totalmente enviesado e ideológico de defesa do país, do comunismo, mas que na verdade só se mostrava como um mecanismo de controle da sociedade e de como o Brasil iria evoluir a partir daquele momento. Apesar da doutrina de segurança nacional ter sido tecnicamente abandonada ou deslegitimada em 1985, com a queda do regime militar,
O seu legado permanece até os dias de hoje. E nós conseguimos vê-la, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, em todos os governos democráticos que se seguiram desde então. Mas, a partir de 2018, nós percebemos uma grande sobrevivência da doutrina de segurança nacional. E é isso que nós vamos abordar um pouco a partir de agora. Em 2018, houve uma grande prova de que a doutrina de segurança nacional ainda reverbera no imaginário e nas ações das Forças Armadas e da classe política brasileira, a partir da intervenção federal do Rio de Janeiro, que foi autorizada pelo então presidente da República, Michel Temer, e chefiada pelo general Walter Souza Braga Neto, que eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar dele por aí. No site oficial da intervenção, que foi criado pelo próprio governo, nós conseguimos encontrar quais são os objetivos dela. Dentre eles, nós temos a coibição de grave comprometimento da ordem pública, que basicamente seria manter as instituições funcionando, então escolas, empresas, hospitais, enfim. Além disso, repelir invasão estrangeira, reorganizar as finanças do Estado e garantir os direitos nacionais, dentre eles, de forma bem explícita, a dignidade da pessoa humana. Se nós relermos com atenção as atribuições das Forças Armadas nessa intervenção, nós encontraremos o bom funcionamento de escolas, empresas e hospitais. E eu pergunto, como que as Forças Armadas vão fazer isso? Mantendo um militar armado na entrada dessa escola ou dessa instituição para garantir a segurança? Eu tenho certeza que o problema do Rio de Janeiro não era só esse. Sendo assim, fica evidente a continuidade, mesmo que de forma velada, da doutrina de segurança nacional. Ou seja, inserir militares em assuntos da sociedade, em pautas que eles não são a classe mais indicada para resolver aquela situação. Ou seja, tudo se torna problema de segurança nacional. Tudo se torna problema ou questão das Forças Armadas. E não é bem assim que acontece, pelo menos não no caso da intervenção federal no Rio de Janeiro. Durante a intervenção, houve aumento nos casos de revistas ilegais em moradores, casos de estupros, chacinas e outras violações dos direitos humanos com a população. O Observatório da Intervenção, um projeto criado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, divulgou um relatório 2 meses após o início da intervenção. O material indicava que até o dia 16 de abril de 2018 foram registrados 1.502 tiroteios no Rio de Janeiro, um aumento de mais de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, 2017. Foi também durante a intervenção federal no Rio de Janeiro que ocorreu o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Então, depois de todos esses dados, nós voltamos para o que está escrito no site da intervenção sobre assegurar a dignidade da pessoa humana e perguntamos: será mesmo? Apesar desses fortes indícios e dados que mostram que a intervenção federal no Rio de Janeiro não foi eficaz, tampouco determinante para que o Estado voltasse aos eixos, ela representou apenas uma faceta de um grande movimento que ganhava força no Brasil. Não só um movimento contra a política, mas de certa forma até mesmo contra a democracia, que teve seu auge também em 2018 com a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Assim como generais que governaram o Brasil durante os anos da ditadura, Bolsonaro também acredita que todos os problemas devem ser considerados de segurança nacional e, por isso, devem estar na alçada das Forças Armadas. Além disso, o presidente também utiliza o discurso da ameaça vermelha e da necessidade de se combater o inimigo comunista. Vamos acabar com o cocô no Brasil! O cocô é essa raça de corrupto e comunista! Eu só dou um recado aqui. Né? Alguns querem que eu decrete o lockdown. Né? Não vou decretar. E pode ter certeza de uma coisa. O meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. Mesmo com todas essas arbitrariedades acometidas ao longo desses anos de mandato, ainda existem parcelas da população que apoiam tanto o governo de Bolsonaro quanto a presença de militares na política e nos mais diversos setores da sociedade, alegando que se sentem mais seguros, protegidos, que a integridade da nação, do país está assegurado e que haverá um melhor funcionamento da sociedade.
Contudo, é importante enfatizar o porquê que a presença de militares em setores da sociedade que não estão diretamente ligados com a questão de segurança é tão problemático. Além de ocuparem um espaço indevido fora do âmbito da segurança, os militares também podem acabar piorando algumas situações em que eles não são as pessoas mais aptas para agir. Temos 2 exemplos muito claros. Primeiro, a questão da pandemia. E segundo, o problema do desmatamento e a questão indígena a partir do sucateamento da FUNAI. Segundo ponto, e mais importante ou preocupante, permitir a disseminação desenfreada dos militares causa uma militarização muito profunda na sociedade. Isso acaba impedindo a participação ativa de nós, dos cidadãos, da população, e faz com que a gente perca a voz ativa de ação, de fiscalização, enfim, nos afasta do governo. Isso faz com que a gente perca muitos direitos enquanto cidadão. Ao aceitarmos essa forma de governo insular e excludente, nós voltamos a um período em que a população não tinha voz e tampouco podia participar de forma ativa da elaboração de projetos, ações e planos de desenvolvimento para a comunidade. Sendo assim, para terminar esse vídeo, eu gostaria de colocar aqui uma pergunta e uma reflexão que a gente tem que ter em mente sempre, mas principalmente nesse ano. Que tipo de Brasil queremos para nós? É bem importante refletir sobre isso. Obrigado por estarem até aqui. Fique aqui no canal para terem mais vídeos sobre esses assuntos e até a próxima!